A leitura bíblica de hoje se encontra em Gênesis, capítulo 2, versículos de 13 a 24. Vou fazer uma retificação, meus irmãos, me desculpem. Capítulo 3, do 13 ao 24. Capítulo 3, do 13 ao 24. Essa passagem da Bíblia, todos o conhecem. É a queda do homem. A queda do homem, aonde o pecado tomou conta dele. Aonde ele se separou de Deus, em virtude de um momento de fraqueza em que tomaram conhecimento do bem e do mal. Então, todos conhecem, até mesmo aqueles que não conhecem a Jesus Cristo como Salvador, têm em mente esta passagem, mas têm o conhecimento mais ou menos de como ela é. Assim diz a palavra do Senhor, a partir do versículo 13. Então disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Disse, pois, o Senhor Deus à serpente: por que fizeste isto? Maldita és entre todos os animais domésticos, e entre todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E por inimizade entre ti e a mulher,
e entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhes ferirás o calcanhar. A mulher disse: multiplicarei grandemente a dor. A mulher, ele disse: multiplicarei grandemente a dor da tua gestação, e em dor darás luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Ao homem disse: porque destes ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por tua causa, em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Ela produzirá também espinhos e abrolhos, e comerás das ervas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, pois és pó, é pó e ao pó tornarás. Chamou o homem a sua mulher Eva, porque era a mãe de todos os viventes. Fez o Senhor Deus vestimenta e peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: o homem agora se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Assim, para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomada. Havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se revolvia por todos os lados, para guardar o caminho da árvore da vida. Bem, meus irmãos, eu posso falar um pouquinho só sobre essa passagem. A pergunta que devemos fazer para nós mesmos. Lá, né, Adão e Eva tinha alguma coisa para se cumprir. Era de não comer daquela árvore do conhecimento. E o que foi feito? Realmente comer. Daí para frente, Deus veio e mostrou para eles que eles deviam deixar de cumprir aquilo que ele determinou. E aí fez com que eles fossem expulsos do jardim. No entanto, para que a mesma coisa, para que eles não tomassem conhecimento também da árvore da vida, que eles tinham esse direito também dentro do jardim, de comer daquele fruto, Deus então falou, para que eles não tenham acesso a essa árvore da vida, vamos destruí-los do jardim e expulsá-los. Agora eu pergunto para os irmãos, meus irmãos, nós aqui conhecemos do fruto da árvore da vida, que é Jesus Cristo. Adão e Eva não conheciam. Ou, vou dizer mais, da maneira como nós conhecemos o bem e o mal. Nós conhecemos o bem e o mal. E temos conhecimento da árvore da vida. O que nós estamos fazendo, meus irmãos? Estamos saboreando desse fruto da vida? Como se deve? Como Jesus Cristo quer? Pense, meus irmãos. O fato de nós estarmos aqui hoje para podermos, mais uma vez, ouvir a palavra do Senhor, é porque Ele tem alguma coisa para falar ao seu coração. Se nós temos o conhecimento do bem e do mal, e temos como comer também desse fruto da vida, por isso, meus irmãos, vamos refletir. Será que estamos realmente agindo como o Senhor quer que nós venhamos agir? Vamos estar atentos a isso, meus irmãos. Vamos orar nesse instante? Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai Celestial, te agradeço, oh Pai, porque estamos aqui reunidos mais uma vez na Tua casa. Pedimos ao Senhor que o Espírito Santo possa estar, Senhor,
nos envolvendo, nos iluminando, para que nós possamos entender a Tua palavra, para que nós possamos tirar, Senhor, ensinamentos e que nós possamos praticar, Senhor. Ó Pai, fique com o nosso irmão que vai trazer agora a mensagem. Que ele possa, Senhor, ser dirigido por Ti, Senhor. Que ele possa, Senhor, trazer a palavra aos nossos corações. E que nós possamos sair daqui cheios do Espírito Santo, Pai, para mais uma semana que se venha, Pai. Que nós possamos, no próximo domingo, estarmos aqui reunidos mais uma vez nesse amor maravilhoso que o Senhor nos dá, Pai. Tudo isso eu te peço, eu te agradeço. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Um hino à escolha dos irmãos. Quem que poderia nos indicar? 566. Vamos então cantar o hino 566. Nós vamos passar por um momento muito especial, onde também é uma maneira de nós louvarmos ao nosso Deus. É aquele momento em que vamos até aqui à frente, ou seja, nossos irmãos vêm à frente trazer os seus dízimos e ofertas. É um momento muito gostoso, porque nós estamos devolvendo aquilo que pertence a Deus. E quando a gente vem com amor, com vontade, a gente sente que Deus está realmente conosco, nos ajudando, nos sustentando e até mesmo nos dando em dobro aquilo que nós lhe devolvemos. Vamos sim trazer com muito amor, com bastante comunhão com o nosso Deus, esses dízimos e ofertas. Os visitantes estão dispensados, somente os nossos membros dessa igreja é que poderão vir à frente e depositar seus dízimos e ofertas. Então, gostaria que os
os diáconos escalados pudessem vir até a frente para que possam acompanhar a entrega dos dízimos e ofertas. E ao som da música, então, os irmãos poderão vir e depositar seus dízimos. Gostaria de lembrar também, meus irmãos, que hoje é o dia também de ofertas para San Sol, Equador, o nosso missionário lá no Equador. Então as ofertas para missões na cestinha aqui em cima da mesa. Pedimos então ao irmão Gervásio que possa agradecer esses dízimos de ofertas aqui depositados no altar do Senhor. Antes então de passar a palavra ao irmão Naime, que vai trazer a mensagem, gostaria de lembrar os irmãos que no próximo domingo o berçário voltará a funcionar. Então nós já temos as irmãs escaladas para que o próximo domingo então o berçário funcionando até o nosso fim do ano. Esperamos que não falte nenhum domingo, né? Alguma irmã para que possa estar lá junto ao berçário e que ele possa estar sempre aberto para receber as nossas crianças. Passo então agora a passar a palavra ao irmão Naime, que vai trazer a mensagem, que Deus possa estar iluminando ele nesse momento. Boa noite, irmãos. Tem que tirar escondido, porque os irmãos já estão tentando pelas profetinhas. Eu quero pedir que o Márcio Bevilado leve a Deus uma oração, pedindo reconhecimento. Para nossos corações, ouvir a tua voz. Para nossa mente, nosso coração, dentro da disposição, toma várias situações, boca, pensamento, que ele foi preparado, Deus possa agora ser liberado, o Senhor possa estar decidido nesse momento, de modo com aquilo que o Senhor deseja que seja falado, seja anunciado nessas coisas, Deus não seja faltado em nós, Deus, dá a edificação do teu povo, Deus, que o teu povo saia daqui disposto a fazer aquilo que foi vontade, Deus, vontade desses dias que Deus tomar. Oramos, certo, a tua presença em nós, pelo nome de Jesus. Amém. Preparei algumas palavras aqui e antes de eu ler o texto eu gostaria de falar, ver como que esse som parece para você, como que esse som desce para você. As palavras são aflições, dores, perseguições, morte,
solidão, desemprego, doenças, dor de cabeça, angústia, depressão, humilhação, preconceito, frustrações, tristeza, guerra, roubo, assalto, preocupações, enxaqueca, AIDS, tendinite, câncer, conjuntivite. Alguém já passou por alguma dessas coisas? Uma ou mais? Será que a Bíblia promete para a gente que quando a gente se converte, a gente não vai mais passar por nada disso? Se converte, você não vai ter mais nenhum problema. Vamos abrir em Tiago 1. Tiago 1, verso 2 a 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. Vamos orar novamente. Senhor, esteja me revestindo e que a Tua palavra esteja falando aos nossos corações nesse momento. Que Teu Espírito esteja me usando, Pai. Que Teu Espírito também esteja falando ao coração do Teu povo. Em nome de Cristo que eu oro. Amém, Senhor. Tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Esse texto está dizendo que nós vamos passar por provações, né? Nós vamos passar por várias provações. E o que é provação? Provação quer dizer testar. Testa a validade da nossa sinceridade. Qualquer tribulação é uma provação. Toda forma de acontecimentos desagradáveis, como derrotas, retrocessos, desencorajamento, perseguições, oposições contra o reino de Deus, né? No português existem duas palavras, provações e tentações, né? No grego existe só uma palavra. Engraçado, essa língua tem duas para a palavra para provação e tentação é usada a mesma coisa. Mas a gente tem uma distinção entre prova e tentação. Prova é uma pressão que a gente sofre externa. Como, por exemplo, a AIDS. Uma pessoa tem a AIDS, ela é provada por ter a AIDS. Ou ela tem um câncer, ela é provada por ter um câncer. É uma prova, uma coisa externa que não veio dela, não é da vontade dela ter aquilo. Agora, tentação é um desejo nosso voltado para o pecado, né? É um desejo de pecar. Tiago 1, 3, 14 diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte, né? Pecado gera morte. Então, a aprovação, no caso da AIDS, uma tentação levou à aprovação de AIDS. Pode não ser também, pode ser transfusão de sangue, pode ser diversas outras coisas, mas, por exemplo, a tentação de se drogar leva a pessoa a sofrer a aprovação de ter AIDS. Ou uma tentação de desejos ilícitos sexuais, né? Nem tentação, nem provação é pecado. Vocês lembram que Jesus foi tentado, né?
Jesus ficou jejuando 40 dias e 40 noites. E depois disso ele teve fome e o tentador aproximando-se de Cristo. Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães, né? E o que Jesus disse? Como que é? Mas de toda palavra que procede da boca de Deus, né? Jesus foi tentado, mas ele não pecou. Ele não transformou aquelas pedras em pães. Ele foi provado. Lembram da coroa de espinho que colocaram na cabeça dele? Provação. Além disso, como zombaram dele, e quando ele estava na cruz, que a pessoa falou: se você é filho de Deus, desce daí, mande seus anjos. Lembram? Só que Jesus não pecou. E Jesus, e a gente virando um pouquinho as páginas para Hebreus 4, 15 e 16, voltando. Hebreus 4, versículo 15 a 16. É que não lê, por favor, pra gente. Ai, Senhor. Marquinhos. Hebreus 4, de 15 a 16. E não temos um sacerdote que não possa compadecer-se da nossa fraqueza, ainda como nós somos tentados e tentados. Cheguemos, pois, com confiança ao plano da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento. Aqui a gente vê duas coisas, olha. Nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Ele foi tentado em todas as coisas. Jesus foi tentado em todas as coisas, né? Ele pode se compadecer quando nós somos tentados. Mas sem pecado. Jesus não pecou, né? Jesus foi tentado em todas as coisas, mas não pecou. Então tentação não é pecado. Mas é só um adendo entre provação e tentação. Uma coisa que me falaram há um tempo atrás, e eu anotei. Diz assim: não se pode impedir que os passarinhos voem por cima das nossas cabeças, mas pode-se impedir que façam ninhos em nossos cabelos. Nós podemos ser tentados, mas nós devemos resistir, não devemos ficar pensando naquilo. A gente tem que resistir e mudar a nossa cabeça. A gente tem que começar a pensar nas coisas de Deus. Quando a tentação vier, comece a pensar nas coisas de Deus, comece a louvar a Deus e não deixe que o passarinho faça ninho na sua cabeça. Não deixe que a tentação faça ninho na sua cabeça. Não é pecado você ser tentado, mas é pecado você deixar que a tentação faça ninho na sua cabeça. Que é o perigo e o pecado e a morte, né? Diz assim: resistir ao diabo. Isso, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E tem uma outra promessa que está em 1 Coríntios 10, 13. Que muitos conhecem de cor esse texto, né? Quem conhece de cor nem precisa abrir. 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejas tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá o livramento, de sorte que possais suportar. Deus não manda, Deus não permite que nós sejamos tentados além das nossas forças. Isso é uma coisa maravilhosa que eu vou falar mais pra frente. Deus é soberano sobre todas as coisas. Como o Marquinhos falou de manhã. Se o seu chefe está te dando bronca, ou mesmo se ele está te humilhando, a gente tem que saber, as palavras do Marcos, né? Que é Deus que está no comando. Ele pensa que ele está comandando, mas quem está comandando é Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas, né? E Ele não permite que nos venha tentação maior que as nossas forças, mas Ele também dá um escape, né? Que a gente deve resistir. Voltando para Tiago, eu quis dar uma explicação sobre provação e tentação. O texto diz para a gente o
que a gente deve sentir quando a gente passar por várias provações? É motivo do quê? Tende por motivo de gozo, toda alegria, né? Se alegre por passar por várias provações, né? E eu queria falar sobre isso. Por que a gente pode se alegrar por passar por várias provações? E o primeiro ponto é que a aprovação produz amadurecimento. Nós nos tornamos mais maduros quando nós somos tentados, provados, tentados. Diz assim o verso 3. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. A aprovação produz perseverança. O que é perseverança? É estar resistente, uma resistência fiel e constante. Perseverança é estar resistente, né? E a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes, né? A palavra perfeito, quando existe a palavra perfeito aqui na Bíblia, quer dizer maduro, crescidos espiritualmente, né? Crentes maduros, crentes que já podem se alimentar com comida mais consistente espiritual, como dizia Paulo. Então, perfeitos, estar amadurecido, em nada deficiente, estarmos completos, né? O verso 12 diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam, né? 2 Coríntios 2, vamos lá para 2 Coríntios 2. Dezesseis. Desculpe, eu anotei o texto errado. E agora eu não acho. Vamos então para Jó 42. O verso 5 e o verso 10. Quando a gente pensa em provação, quando a gente pensa em sofrimento, a primeira pessoa que a gente lembra é Jó, né? Jó que tinha os filhos, tinha bens, e perdeu todos os filhos, perdeu todos os bens, e ele tinha feridas no corpo todo, e ele ficava sentado em cinzas e com um caquinho, ele ficava coçando as feridas que ele tinha, né? E ainda vieram alguns amigos dele, né? Perdeu todos os filhos, mas os amigos não perderam, aqueles amigos ficaram amolando ele durante diversos dias. E depois de tudo isso, a gente chega agora no capítulo 42 do livro de Jó, e no verso 5 a gente lê assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Não é maravilhoso? Depois de sofrer tudo aquilo, ele pode dizer: eu conheci o Senhor só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Que comunhão que ele pôde ter com o Senhor, né? E depois disso, o Senhor mudou a sorte de Jó no verso 10, quando ele orava pelos seus amigos, e deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía, né? O dobro de bens, o dobro de tudo, e deu de novo os filhos que ele tinha.
Então, através da aprovação, Deus usa a aprovação para que a gente seja crescendo. Deus usa as provas para estar nos lapidando, nos tornando crentes amadurecidos. É através das provas que a gente aprende a buscar mais a Deus, a confiar mais em Deus, a depender de Deus, né? A confiar. A gente costuma nos acomodar. Quando está tudo bem, a gente vai se esquecendo das coisas, né? Aí Deus tem que mandar uma aprovação para a gente lembrar de buscar Deus em primeiro lugar, né? Através das provações, Deus nos ensina. Eu estava dizendo, Hebreus 12. Cinco e 6, Hebreus 12, 5 e 6. Marcos, senhor, lê para a gente, por favor. Já não te esqueceste da exortação que nos molesta a tua filho meu, não desprezes a correção do Senhor, nem te desanimes quando dele és repreendido. Pois o Senhor corrige o que ama, e açoita a todo que recebe. A provação, a correção, Deus é uma forma de Deus mostrar amor por nós. Ele usa para nos corrigir, né? Quando a gente ama os nossos filhos, é duro às vezes a gente ter que corrigir, né? Repreender mesmo, é duro. Mas é uma forma da gente mostrar amor por eles. É uma forma da gente estar querendo que eles cresçam corretos. E Deus aqui, Deus corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe, né? Deus usa as provações para nos corrigir, é uma forma de mostrar amor. O Salmo 119, 67, diz assim: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guarda a tua palavra. O verso 71 diz assim: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos, né? Antes de ser afligido andava errado, mas agora guarda a tua palavra. O 71, foi bom ter passado pelas aflições, né? Para que aprendesse os teus decretos. E pensando em Salmo, me lembrando de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Deus amava muito Davi. Davi era um servo muito fiel, mas ele errou, né? Eu não estou ensinando aqui que todas as provações vêm como um castigo de Deus. Não. É um amor, é a forma de Deus mostrar amor por nós. Nós temos provações mesmo sem termos pecado, sem estarmos sendo castigados para crescermos. Existem também provações que é uma forma de Deus nos mostrar, nos corrigir, nos repreender, né? E Davi pecou, ele estava lá no terraço dele e viu a Betseba, chamou Betseba, possuiu e ela ficou grávida, né? Ele pecou aí e pecou mais ainda quando chamou o marido dela, tentou enganar o marido dela para ele pensar que ele era o pai, não deu certo. E quando mandou de volta Urias para a guerra, ele mandou com uma carta, né? Para ele ser colocado na frente da batalha. E ele iria morrer, né? E ele morreu. E aí foi o profeta Natan, e o que ele fez? Ele repreendeu Davi. Ele foi usado por Deus para repreender Davi. E aquele filho que Betseba estava esperando, Deus colocou a mão nele, ele adoeceu e morreu. Deus usou essa provação porque ele amava Davi. Ele queria que Davi se corrigisse, que Davi se arrependesse. E Davi se arrependeu. E depois disso, Davi teve outros filhos, inclusive o próprio Salomão, né? Desse casamento, e Deus abençoou.
Mesmo o filho pródigo, lembra do filho pródigo? Ele pediu a parte da herança dele e foi e gastou isso com mulheres, gastou com festas e depois ele perdeu tudo. E aí ele estava cuidando do que? De porcos. E ele via a comida dos porcos e desejava comer aquela comida. E aí ele lembrou do seu pai e voltou novamente para a casa do seu pai, né? Dizendo: pequei contra o céu e pequei contra ti. Através daquela prova, através daquele sofrimento, ele foi corrigido. Deus usa as provações também para nos corrigir. A provação, um dos outros motivos para a gente se alegrar pelas provações é porque ela promove a glória de Deus, né? Então a gente tende por motivo, eu estou sempre voltando em Tiago 1, né? Tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. E um dos motivos porque a gente pode se alegrar ao passar por provações é porque ela promove a glória de Deus. 1 Pedro 1, de 6 a 8. Vocês podem ler? Nisso exultai, nisso se alegrai, né? Porque a aprovação, ela faz o que? O valor da vossa fé, uma vez confirmado, muito mais precioso do que o ouro perecido, né? Mesmo apurado por fogo, redunda em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, né? Muito mais precioso do que ouro profundo, ouro perecível. A palavra aprovação também tem um sentido de aquilatar. Aquilatar, eu não sabia o que queria dizer aquilatar, fui procurar no dicionário, é saber quantos quilates tem. Então, uma moeda de ouro era aprovada, ou seja, a pessoa sabia, olhava e via quantos quilates de ouro tinha aquela moeda para ter valor. Então, nós somos, Deus vê quantos quilates nós temos através das provações, né? E ela redunda em louvor e glória. Em João 9, a gente vê aquela história do cego que estava perto do tanque de Siloé. E Jesus ia curá-lo, e os discípulos perguntaram: Senhor, quem pecou? Foi ele ou foi os pais dele? E o que Jesus respondeu? João 9:3. Quem achou, leia. O que Jesus respondeu? Ele pecou com seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Isso, ele era cego, nem por causa do pecado dele, nem por causa dos pais dele. Que eu tinha dito há pouco, né? Não é para a gente pensar que todas as provações ocorrem na nossa vida porque a gente cometeu algum pecado e está sofrendo um castigo daquilo. Não, Deus usa as provações também para nos ensinar, para nos fazer com que nós cresçamos. E para quê? Para que se manifeste as obras de Deus. E depois disso, Jesus curou ele voltou a ver. Virando um pouquinho para João 11, de 3 a 4, as irmãs de
de Lázaro mandaram chamar Jesus, dizendo assim: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. E ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para o quê? Para a glória de Deus, a fim de que o Filho do Homem de Deus seja por ela glorificado. Através das provações, através dos sofrimentos, Deus promove a própria glória. Quando nós somos aprovados nas provações, Deus é glorificado. João 21, (18 e 19). Deca, lê por favor pra gente. Na verdade, digo, quando eras mais moço, me sentia satisfeito e andava por onde queria. Mas quando não for certo, estenderás a tua mão, e outro te seguirá, e te levará para onde não queiras. E disse isso, significando com que a morte havia ele glorificar a Deus. E por isso disse: segue. Verso 19 disse isso, para quê? Para mostrar para Pedro a morte, né, para significar o gênero de morte que Pedro havia de glorificar a Deus. Através da morte de Pedro, Deus foi glorificado. E quem sabe como Pedro foi morto, segundo a história da igreja? Crucificado, né? Crucificado de cabeça para baixo, porque ele falou: não sou digno de morrer como o meu Senhor morreu. Então crucificaram ele de cabeça para baixo. E Filipenses 1, versos 12 a 14. Quero ainda, irmãos, cientificados de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Qual a situação que Paulo estava aqui quando ele escreveu isso? Ele estava numa prisão domiciliar, né? Preso na própria casa dele. E como que funcionava? Ele ficava o tempo todo algemado com um guarda, o tempo todo preso. E depois disso ele ia se encontrar, a gente vê mais para frente, ele ia se encontrar com o imperador, né? E por fim ia ser decretada a morte dele. Mas o que aconteceu? A situação dele de estar preso o tempo todo amarrado a um outro homem, sem liberdade para nada, né? O que aconteceu? Isso contribuiu para o progresso do Evangelho, né? E isso fez com que os irmãos, estimulados pela condição dele, falassem com mais ousadia do Evangelho. Os irmãos tornaram-se mais ousados por ver as provações que Paulo estava sofrendo, né? E ele estava aqui com a guarda pretoriana, ele ficava preso o tempo todo com eles, só que nessa provação ele não perdeu tempo, mas ele quis saber qual a vontade de Deus, e ele foi muito usado por Deus escrevendo essas cartas, né, do Novo Testamento, que são muito úteis para nós hoje. E ele também, a pessoa que estava do lado lá, estava presa, ele tinha que ficar ouvindo a palavra do Senhor o tempo todo. Imagina, o tempo todo preso com Paulo, e esses guardas eram a nobreza de Roma que tinha esse cargo, né? E eles ficavam o tempo inteiro ouvindo lá: olha, Jesus morreu por você, você tem que se arrepender. E o resultado aqui em Filipenses 4, 22, diz assim, 21, diz: saudai a cada um dos santos
em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César, né? Especialmente os da casa de César. Então ele estava preso lá, tinha que ouvir o Evangelho e muitos se converteram. E agora eles estão até mandando saudação para outra igreja, né? Muitos daqueles guardas se converteram, se não todos, né? Se não todos pelo menos foram chamados. Eu sei que grande parte foi escolhida daqueles. Então, as provações que a gente passa, ela produz glória a Deus. Então as provações fazem com que nós amadurecemos, que nós nos tornamos crentes mais maduros, crentes mais prontos para o trabalho, mais firmes, né? Ela nos ensina, a gente aprende, mais está ligado até o primeiro, e também promove a glória de Deus, né? Mas para que a gente possa ter essa alegria, para que ela produza a glória de Deus, para que a gente amadureça, ela tem que ser o quê? Confirmada, né? Tiago, voltando para Tiago 1, diz assim: tende por motivo de toda alegria ao passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança, né? A provação da vossa fé, uma vez confirmada, né? Uma vez confirmada. O que é provação? É uma prova. Quando a gente faz uma prova para entrar no vestibular ou uma prova na escola, o que acontece? A gente pode ser aprovado, passar de ano, ou pode ser reprovado, repetido, né? Aqui as provas que a gente sofre espirituais, as provas que a gente sofre na vida, nós podemos ser aprovados e nós podemos repetir também. Nós podemos não confirmar essa prova, se a gente não andar conforme o Senhor nos ensina a fazer, né? Então, se a gente ceder a uma tentação, que é uma prova, o que acontece? Ela produz o quê? O pecado, e o pecado gera a morte, né? Então, se a gente cede a uma tentação, a gente é reprovado, a gente não passou naquela prova, né? Provavelmente Deus vai te dar outra chance, mas você naquela não passou. Talvez que nem na escola, você faz a prova, foi mal, repetiu de ano. O ano que vem faz tudo de novo, aprende as mesmas coisas. Quem sabe você passa, né? Espero que passe, pelo menos na segunda vez. Mas o que acontece? Aqui o texto está dizendo: provação da vossa fé uma vez confirmada. Para que a gente se torne maduro, para que a gente produza a glória a Deus, a provação, nós temos que ser aprovados, tem que ser confirmado, né? E como que a gente é confirmado numa prova? A primeira coisa que eu coloquei é pedindo sabedoria, dependendo de Deus, né? Aliás, essa foi a última coisa, mas eu mudei um pouco aqui. E aqui está dizendo assim, o verso assim: se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, né? O que acontece? Quando a gente está com uma situação difícil, a gente precisa de sabedoria para saber como reagir, como atuar, como orar. E para quem que a gente pode pedir? Para Deus. E Deus diz assim que dá um pouquinho, e se você orar muito Ele vai dar um pouquinho? Não. Ele diz assim que Ele dá, né, liberalmente. Uma pessoa que dá liberalmente, disse até o dom de liberalidade. O que é esse dom? É uma pessoa que contribui sem dó. Que a pessoa está com necessidade, ela sente de Deus que deve contribuir, ela ajuda sem dó, sem ficar com dó de gastar o dinheiro dela. A pessoa que tem um dom de liberalidade, ela contribui para as obras de Deus, sempre está contribuindo, né? E Deus diz que dá sabedoria liberalmente, o quê? Em abundância. Ele não dá pouquinho, não, contadinho. Ele dá em abundância, Ele não nega, né? Só que Ele fala para a gente pedir como? Peça com fé, em nada duvidando. A gente tem que pedir com fé. A gente tem que confiar que Deus dá liberalmente, pedir com fé e Ele vai dar, né? E uma das coisas que é importante a gente reconhecer quando a gente passa por provações é que Deus é soberano sobre todas as coisas, né? Em Jó
voltando lá para a história de Jó. Lembra que Jó tinha bastante fortuna, era, aliás, o homem mais rico daquela época. Ele tinha os filhos, tinha as filhas, né? Eram 3 filhas. Esses filhos sempre davam festas e convidavam os outros, eram filhos amigos entre si. Ele tinha muito dinheiro, muito gado, tinha mais gado na época, né? E uma vez apareceu em Jó 1, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, né? E Deus falou: você não viu meu servo Jó? Como ele é fiel, como ele me ama, como ele me respeita. Aí Satanás falou assim: olha, ele é fiel porque ele é o homem mais rico, ele tem tudo, né? Se ele não tivesse nada, você acha que ele ia temer ao Senhor? E aí, no verso 12 diz assim o Senhor: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendes a tua mão. E Satanás saiu da presença de Deus. Jó foi provado, Jó perdeu tudo que ele tem naquele mesmo dia, os filhos morreram, ele perdeu o gado, perdeu a riqueza, né? Porque Deus permitiu. Deus é soberano sobre todas as coisas. E Deus tinha um propósito em permitir aquilo, né? E Deus permitiu que ele fosse provado, só não podia tocar nele. E Satanás voltou de novo na presença de Deus depois de um tempo e falou: ele não te amaldiçoou porque ele não foi tocado no corpo dele, já não teve nenhuma doença, né? E aí ele falou: mas se o Senhor permitir que toque no corpo dele, que ele fique doente, ele vai te amaldiçoar, né? E aí Deus falou para Satanás, no 2:6: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então Deus permitiu que Satanás enchesse Jó de feridas, enchesse de doenças, chagas, tanto que ele ficava em cima das cinzas, né, um caquinho, e deixou a esposa dele que falava assim: olha, amaldiçoa a Deus, né, além de tudo. Mas ele não pôde tirar a vida, por quê? Porque Deus não permitiu. Deus está no controle de todas as coisas. Voltando mais ainda para Gênesis 50, vocês lembram da história de José? Também foi fiel a Deus e foi muito provado. Ele, logo como criança, os irmãos dele tinham inveja dele. Ele tinha uns sonhos lá que ele ia estar em soberania dos irmãos. E os irmãos fizeram o quê? Venderam ele para o Egito. E ele foi para a casa de Potifar como escravo. Chegou lá, Deus abençoou muito a vida desse servo. E ele tinha todo o domínio de Potifar, estava na mão de José, porque Deus abençoava o que ele fazia. E aí a esposa de Potifar, aí veio a aprovação, né? A esposa de Potifar queria se deitar com José, queria mais uma prova. E José, ele não quis, ele fugiu e ela segurando as vestes dele, ficou com as vestes, ele fugiu com as vestes rasgadas. E ainda depois ela veio com mentira, né? Ele foi aprovado nessa provação, ele foi aprovado porque ele não se deitou com ela, mas mesmo assim o que aconteceu? Ele foi para a prisão, porque essa mulher mentiu contra ele, e lá na prisão vieram pessoas do palácio, tiveram sonhos, e ele se tornou governador, né, do Egito. E aqui em Gênesis 50:20 diz assim: os irmãos, depois que o pai de José morreu, os irmãos ficaram com medo. E agora que nosso pai morreu, ele vai se vingar do que a gente fez por ele, né? Porque eles haviam vendido José. E aqui José diz assim: vós na verdade intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida, né? Os irmãos de José intentaram mal contra ele, só que Deus tornou em bem. Deus sabia de tudo o que ia acontecer. Deus é soberano sobre todas as coisas.
Ele sabia que quando José foi para a prisão, ele sabia que lá ele ia encontrar o padeiro, ia encontrar o copeiro. Quando José foi apresentar diante do faraó, ele sabia, Deus sabia que ele ia se tornar o governador. E Deus fez isso para quê? Para preservar Israel, através da provação, né? Então, Deus é soberano sobre todas as coisas. E uma coisa que a gente deve lembrar, quando o Tiago está dizendo assim, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, vão acabar decorando esse versículo, né? Ele não está dizendo que a gente deve anular as nossas emoções. Ele não está dizendo que, olha, meu filho quebrou a perna, eu tenho alegria por causa disso, porque a Bíblia fala, não. Ele não está dizendo que, por causa, esse texto está dizendo, não, aconteceu alguma coisa de ruim com você, o seu chefe brigou com você, fica rindo por causa disso. Não, ele não está dizendo isso. Tanto que muitas vezes a gente tem essa impressão, crente tem que estar rindo o tempo todo e podem pisar no nosso calo que a gente vai continuar rindo. Não, a gente pode ter as nossas emoções, né? E João, um exemplo de como não é pecado ter emoção, está aqui em João 11:35, né? Que diz assim, é o menor versículo da Bíblia. Quem sabe qual é o menor versículo da Bíblia? Quem que diz? Jesus chorou, né? Quando Jesus viu que Lázaro estava morto, Jesus chorou. Jesus não pecou, mas ele teve emoções, ele chorou. Em Marcos 3:5 também é sobre Jesus, né? Ele estava na sinagoga e era sábado, e tinha um homem de mão com um problema na mão, tinha a mão ressequida, né? Uma das suas mãos, e era sábado. E as pessoas lá, os fariseus, né? As pessoas da sinagoga, eles estavam numa sinagoga, os judeus estavam lá de olho. Olha, vamos ver se ele vai curar no sábado, para a gente prender ele, para a gente ter como acusar ele. E Jesus vendo isso, né? Jesus perguntou no verso 4, é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, né? E Jesus, olhando ao redor, indignado e condoído com a dureza dos corações, né? Disse ao homem, estende a tua mão. Ele estendeu e curou. Então Jesus ficou indignado, Jesus ficou condoído. Nós podemos ter emoções, nós podemos sofrer as provações, a gente pode chorar, a gente pode sofrer, né? Mesmo se entristecer. Só que a gente não pode murmurar, reclamar com Deus, ficar colocando a culpa em Deus por algum problema que nós temos, né? Nós não podemos murmurar. Em Números 11:1 diz que o povo murmurou contra o Senhor. E Deus mandou um fogo que exterminou as extremidades do povo de Israel. Eles tinham, a coluna de nuvem estava seguindo o povo, eles estavam com Deus, tinham alcançado a liberdade. A liberdade do povo de Israel, eles estavam sempre murmurando, e agora a gente vai morrer aqui, agora a gente não vai poder comer aquelas coisas que a gente tem lá, né? E Deus se irou por causa disso. Mas antes a gente deve se alegrar pelas provações, né? A gente deve ter regozijo pelas provações, mas não quer dizer que a gente vai, tudo bem, aconteceu isso, meu filho acabou de quebrar o pé, que legal. Não é isso, não. Não é isso que a palavra de Deus está falando, né? A gente tem que ter alegria porque Deus é soberano, né? E a gente deve estar fazendo o quê? A gente deve estar em oração. Filipenses 4 diz assim, 4:6, não andeis ansiosos de coisa alguma, né? Antes, que diz lá? Filipenses, quem lembra de qual? Filipenses, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça, não com murmuração, mas com ação de graça, a gente vai estar suplicando ao Senhor, né? E 1 Pedro 4:7 diz assim, lançando sobre Ele, porque Ele tem, lançando sobre Ele a vossa ansiedade. Tem uma história em Lucas 18,
que é de uma viúva e um juiz. Existia numa cidade uma viúva, né? E nessa mesma cidade existia um juiz que não temia Deus e não respeitava homem nenhum. Ele não temia Deus, ele não queria saber das coisas, né? E essa viúva, ela ficava toda hora, ela ia falar com o juiz, falava assim: julga a minha causa contra o meu adversário. E ele não queria nem saber. E ela ia de novo: julga a minha causa contra o meu adversário. Aí o juiz falou assim: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, né? E aí ele julgou aquela causa em favor da viúva. E aí no verso 7 diz assim, verso 6 a 8: então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? É interessante, o verso 7 diz assim: embora pareça demorado em defendê-los, né? No verso 8 diz: depressa lhes fará justiça. Pra gente, quando a gente está passando por uma aprovação, a gente fica clamando para o Senhor, parece que demora, parece que, puxa vida, tanto tempo que eu estou clamando e não acontece nada, né? Mas o Senhor atende depressa. O nosso tempo não é igual ao tempo do Senhor, né? O tempo do Senhor é um tempo, nosso tempo é outro. E o Senhor, tão logo Ele tenha feito o propósito dele, Ele vai atender. Só que nós devemos então estar orando. E Paulo orava, né? Uma das coisas interessantes é que a resposta também pode ser não. A gente ter uma aprovação, clamar ao Senhor e o Senhor responder: não, a minha graça te basta, né? Paulo tinha um espinho na carne. Alguns dizem que era um problema na vista, outros dizem que era um problema na coluna. Eu já ouvi falar, já me disseram até que era a sogra dele. Mas ele, de qualquer forma, ele tinha um espinho na carne, alguma coisa que incomodava muito ele, que era uma aprovação, e ele clamava ao Senhor, né? E por 3 vezes ele clamou. E o Senhor disse para ele assim, disse para ele no verso 9, né? 2 Coríntios 12, 9: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Quando a gente sabe que a gente não é nada, aí que a gente é forte. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando a gente reconhece: em mim eu não posso nada, eu dependo de Deus, aí a gente se torna forte, né? E nós, além de nós orarmos pelas provações que nós passamos, nós também devemos estar intercedendo pelas pessoas que a gente sabe que está passando por problemas, dificuldades, né? E em Tiago 5,3 diz assim: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Em Gálatas 6,2, vamos abrir lá em Gálatas 6,2. Levai as cargas uns dos outros, assim cumprireis a lei. Né? Nós devemos estar levando a carga uns dos outros. Agora vamos pedir para todo mundo abrir em Romanos 8. Eu gostaria de concluir com esses versículos de Romanos 8. Um grande motivo para a gente se alegrar quando passar provações é saber o que diz o Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.
todas as coisas, tudo, problemas, aflição, dor de cabeça, conjuntivite, né? Desemprego, perseguição no serviço. Todas as coisas cooperam para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus. Se você não está amando a Deus, se você ainda não aceitou o Senhor como dono da sua vida, essa promessa não é para você. Essa promessa é para aqueles que amam a Deus. Está bem claro? Ele não está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem de todo mundo. Não. Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o teu propósito. Né? Então tudo pode ser dificuldade, pode parecer grande a aprovação que você está passando. Mas Deus tem um propósito e está contribuindo para o seu bem. Né? Nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quem nos separará, o verso 35 diz assim, nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Somos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Eu sei que já deu horário, mas eu queria 5 minutinhos para fazer uma coisa diferente. Eu quero pedir que a gente ore de 2 em 2. Olha para a pessoa que está do seu lado, ou um visitante, não deixe o visitante sozinho. E vamos orar dando graças a Deus pelas provações que nós passamos. Tá? Vamos agora 5 minutinhos. Olha para o seu irmão que está do seu lado e vamos orar de 2 em 2. Bom?
Amados irmãos, estamos chegando ao final do culto desta noite. Só temos que agradecer ao nosso Deus, porque Ele é que nos dá a sabedoria, é que nos dá o conhecimento, para que nós possamos realmente seguir o nosso caminho, esses caminhos que Deus determina para nós. E esses caminhos estão sim, as provações, as tentações. O que seria de nós se nós não tivéssemos fé em esse Deus Todo-Poderoso? O que seria de nós? Seríamos talvez as pessoas com a mente vazia, sem perspectiva nenhuma de vida. Mas felizes somos nós que temos as nossas provações, as nossas tentações, e dirigidas e sustentadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo, o único suficiente Salvador. Não é fácil estar aqui na frente não, meus irmãos. É uma provação. Não é fácil a gente estar aqui na frente. Há uma igreja de mais ou menos 300 membros. E a gente sabe que no domingo à noite é uma provação muito grande. Por isso, nós temos que agradecer ao nosso Deus, porque prova os homens, fazem com que eles venham aqui na frente e tragam a palavra, a mensagem que o Espírito Santo quer que vá aos corações de vocês. Por isso, meus irmãos, temos que orar. Ore por mim, ore pelo irmão que agora há pouco esteve aqui presente, trazendo a mensagem. Ore pelo irmão Marcos Oliveira, pelo irmão Marcos Bevilacqua, pelo pastor Haroldo, que ele possa ter sempre a palavra do Senhor aqui para trazer aos nossos corações. Possa orar, meus irmãos, cada um aqui presente, pensando sempre no seu irmão, porque sempre, se vocês pegarem o Novo Testamento inteiro e ler, vocês vão perceber que os livros que ali está sempre dizendo: amai uns aos outros. Geralmente no final desses livros está sempre dizendo: amai uns aos outros. Meus irmãos, como é gostoso nós podemos orar pelo nosso irmão, para que o Senhor possa dar forças, para que ele possa enfrentar as dificuldades, as provações, as tentações. E eu sei que vocês, meus irmãos, no dia a dia tem provações, tem tentações. E aquele irmão que sabe disso e que não procura o Senhor para poder, com fé, transpor esse problema, está pecando, meu irmão. Procura o Senhor, mas com vontade. E aquele visitante, quantas vezes talvez ele já veio na igreja e ficou tentado, mas tentado para vir aqui na frente e aceitar Jesus Cristo, mas alguma coisa o impediu. Mas eu espero que essa nova tentação no seu coração possa tocar e vir aqui na frente em testemunho perante a igreja, em primeiro lugar, aceitando a Jesus Cristo como o único Salvador. Que você possa fazer isso, meu caro visitante e amigo. Pense como é gostoso nós termos o Senhor Jesus Cristo agindo, habitando em nossos corações. Como é gostoso, como é delicioso essa vida com Jesus Cristo. Como é gostoso a gente provar desse fruto da vida eterna. Como é gostoso. Só mesmo você é que pode provar. Só mesmo é você que pode passar pela porta e aceitar Jesus Cristo. A porta é estreita. O momento é este. Vai chegar o momento em que você não vai mais poder passar essa porta. E aí? Como é que fica? Por isso, com fé, buscando ao Senhor sempre a sabedoria, para que possamos realmente transpor os nossos problemas.
buscando Ele orientação, para que nós possamos seguir com fé a nossa vida aqui na terra. Vamos cantar para encerrar nosso culto de hoje. 366. Firmeza. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém? Vamos cantar com bastante entusiasmo. Não vamos esquecer, meus irmãos, de orarmos pela irmã Nadir, que vai passar por uma intervenção cirúrgica amanhã, como também Josiane, como foi colocado pelo irmão, que possamos orar por eles, para que Deus possa estar presente na vida deles também, e naqueles momentos difíceis que o Senhor possa estar sustentando-os. E agora, ao som da música, então, estaremos encerrados o culto desta noite.